Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, o Curiocat, onde exploramos as curiosidades mais intrigantes e bizarras do mundo do entretenimento. Hoje vamos mergulhar na história original de Pinóquio, um conto italiano que foi adaptado pela Disney. Prepare-se para descobrir algumas curiosidades fascinantes sobre esse boneco de madeira que sonhava em se tornar um menino de verdade. A história original de Pinóquio, conto italiano adaptado pela Disney. Pinóquio ficou conhecido mundialmente devido à sua adaptação cinematográfica, mas poucos leram suas histórias. Inclusive, a maioria das pessoas acredita que Pinóquio é sinônimo do filme de animação da Disney sobre uma marionete de madeira, em que o nariz cresce toda vez que ele diz uma mentira. No conto italiano, Pinóquio está longe de ser ingênuo e distraído. Diferente do personagem apresentado por Walt Disney em 1940, na versão original o boneco é cheio de contradições. Criado pelo escritor italiano Carlo Collodi, o personagem possui aventuras que oscilam entre moralismo e humor ácido. Além disso, apesar de não cair no sentimentalismo, ele reflete os problemas da Itália do século XIX. A história original tem um certo tom sombrio, explica Roberto Vesani, da Fundação Nacional Carlo Collodi na Itália, à BBC News Mundo. Ele informa que a história foi escrita 20 anos depois da reunificação italiana, época em que o país passava por muita pobreza e problemas sociais. As versões da Disney sempre são um pouco mais doces e atenuam as versões originais dos livros infantis escritos entre os séculos 17 e 19, que sempre são contos mais obscuros, tristes e desoladores que as versões da Disney, acrescenta Fred Ordones, tradutor de uma versão colombiana de Pinóquio. Logo em seguida, ele explica que naquela época não existia diferença entre a psicologia infantil e adulta. Por causa disso, algumas cenas da versão original ficaram de fora das adaptações. Fiquei muito impressionada pela brutalidade e pela violência de algumas cenas, como, por exemplo, quando Pinóquio apoia os pés em um braseiro e eles são queimados enquanto ele dorme. É uma cena terrível, comenta Francesca Barbera, tradutora da versão publicada recentemente pela editora chilena La Polera. As origens do livro As Aventuras de Pinóquio. Carlo Collodi, de 1826 a 1890, nome artístico de Carlo Lorenzini, nasceu em Florença, na Itália, onde seu pai trabalhava como cozinheiro de uma família aristocrática. Após ser voluntário no exército toscano durante as guerras da independência da Itália, ele criou um semanário satírico intitulado Il Lampione, em que a meta era iluminar a quem permanece nas trevas. Em 7 de julho de 1881, Collodi publicou no Giornale per i Bambini, jornal para as crianças, em tradução livre, os primeiros capítulos da série História de uma Marionete. 2 anos depois, as histórias foram publicadas em um livro chamado As Aventuras de Pinóquio. Collodi era uma pessoa desiludida. O texto é recheado de fé e desesperança ao mesmo tempo. Existe uma sátira, uma crítica à classe social, à justiça e ao desejo de enriquecer, explica Barbera. Vale destacar que primeiramente Collodi desejava finalizar a história no capítulo 15, quando a raposa e o gato enforcam Pinóquio em um grande carvalho para roubar suas moedas de ouro. Para Vesani, Collodi queria terminar a história com uma espécie de lição de moral, ou seja, se você não for um bom menino, pode acontecer algo ruim. No entanto, os jovens leitores não concordaram com o final e enviaram cartas ao jornal, pedindo mais histórias sobre Pinóquio. Collodi acabou sendo convencido de continuar a história, que se tornou um reflexo ao redor do mundo, mas isso apenas após a morte do autor. E aí, gostou de conhecer a história original do Pinóquio? Esperamos que sim! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo intrigante. Aqui no Curiocat, sempre temos algo interessante para compartilhar com vocês. Até a próxima!